Ragadirogan Satatanu Shaktan Sheshakaya Prasrutana Sheshan Autsukya Mohara Tidanjakahana Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas, no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar a nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana, capítulo 3, o capítulo de Rutucharya, né? O capítulo das mudanças sazonais. A gente está chegando no final do capítulo, hoje eu acho que é o penúltimo vídeo. E hoje a gente vai continuar a nossa leitura, então, com os shlokas... Está cabendo na tela, gente? Acho que tá, né? Com os shlokas número 55 e 56 do Ashtanga Hridayam Sutrasthana. Então vocês podem ver aqui, deixa eu ajeitar aqui minha telinha. Estou começando a ficar profissa nessa parada aqui, hein? Esse sistema está começando a ficar mais familiar para mim. Ó, Ashtanga Hridayam Sutrasthana é assim que você faz referência, tá? Quando você for fazer uma referência bibliográfica, é assim que você faz. Você indica o livro, tá? Você indica o sutra que ele tá, né? O sthana, desculpa, que ele tá. No caso aqui é o primeiro volume, é o Sutrasthana. Você indica o capítulo na onde está tirando esse material e os shlokas que a gente vai ler. No caso aqui a gente vai ler os shlokas número 55 e o shloka número 56. Aqui você vê a mesma coisa escrito, só que em sânscrito, né? O A, que é a abreviação de Ashtanga, o R, que é a abreviação de Hridayam, o Su, que é a abreviação de Sutrasthana, o número 3, 55, 56. Então, hoje a gente está chegando ao final do capítulo 3, o capítulo de Rutucharya, e ele vai começar a encerrar o capítulo, vai começar a dar para a gente aqui algumas saideiras, né, algumas dicas, alguns resumos sobre como entender tudo que a gente viu até agora, né? E os shlokas número 55 e 56, eles dizem o seguinte: Shite varshasu chadyam strin vasantentyan rasan bhajet swadum nidaghe sharadi swadutiktakashayakan sharadvasantayo ruksham shitam gharma ghanantayo annapanam samasena viparitamatonyada. Então, Shite varshasu chadyam strin. Shite, quando está frio, né? Varshasu é uma estação que a gente chama de Varsha, né? O Varsharuto, quando você está chovendo. Cha significa também. Então aqui a gente tem Cha adyan strim. Não, Cha adyan trin. Desculpa, Cha, então Cha adyan. Vamos ver se eu consigo separar. Não vou conseguir separar no lugar certo. Aí, adyan. Beleza. Ele não vai me deixar, vou ter que escrever do zero. Trin. Pronto. Então, Shite varshasu cha adyan trin. Então, cha adyan trin, que são 3 palavras, né? Ele está falando trin adyan, os 3 primeiros. Trin significa os 3, adyan significa os primeiros, né? E aí essas 3 palavras, quando você junta elas, você faz o que a gente chama de um samastapada. Então fica cha adyan trin, o na vira sa, Chadyan strin. Então você... Estou aqui mostrando, eu sei que a gente não entrou ainda nos detalhes desses procedimentos gramaticais, que a gente chama de sandhi, mas a gente vai falar sobre eles aos pouquinhos. Eu já estou começando a incutir eles, né, a botar eles na cabeça de vocês, para vocês verem como é que o sânscrito funciona. Então, até agora a gente não entendeu muito bem o que ele está dizendo. Ele está falando shite, então nos frios, né, varshasu, e na chuva, cha adyan trin, então os 3 primeiros. Foi isso que ele falou até agora, os 3 primeiros. Vasante antyan, então vasante, na estação que a gente chama de vasanta, antyan, os últimos.
Rasan bhajet. Ah, então agora ficou claro. Rasan, os sabores, bhajet, devem ser consumidos, devem ser comidos. Aqui, ó, bhaj, o verbo bhaj, que faz a conjugação bhajet, significa comer, consumir. Então, do que ele está falando primeiros e últimos, Mateus? Ele está falando de rasan. Quando ele fala de rasan, ele está falando dos sabores, os rasas, né? E aí ele falou os primeiro, último, três primeiros, três últimos. Não entendi, Mateus. Três primeiros o quê? Três últimos o quê? E olha como o Samhita é fenomenal. Olha como isso aqui é fantástico. Ele está te falando os três primeiros e depois ele fala antian, os últimos, e ele está esperando que você saiba a ordem dos sabores. É isso que está acontecendo aqui. No momento que o Samhita ele fala para você os três primeiros sabores, os três últimos sabores, percebe? Ele não está te descrevendo, ele não está te dizendo quais são esses sabores. Ele está fazendo uma. Ele está esperando que você saiba quais são os três primeiros sabores. Aqui, ele está fazendo uma referência ao Ashtanga Hridayam Sutrasthana, capítulo 1, no Shloka, lá pelo Shloka número 10. E o Shloka número alguma coisa, eu vou olhar já já, ele diz Rasa Swadwam Lalavana Tikta Ushnakashaya Kaha Shadravya Mashritas Yathapurvam Balavaha. Então, vamos dar uma olhada da onde é que saiu essa referência. Eu sei que é no capítulo 1, eu sei que é no início do capítulo 1, porque a gente já leu isso antes, né? Vocês também já sabem, cansaram de saber. Eu acho que é o Shloka 13, 14, 13, 14, por aí. Quem quer apostar? Vamos fazer um bolão? 13 ou 14? Aqui, 14. Pronto, ó, não estava tão longe. Rasaswadwam lalavana tiktoshana kashaya kaha quase shadravya mashritas yathapurvam balavaha. Se você está na dúvida, você vai lá no Ashtanga Hridayam Sutrasthana, capítulo 1, shloka número 14, a gente já leu, decupou isso tudo. Então ele bota a ordem muito clara dos sabores. Rasaha, swadu, amla, lavana, tikta, ushana, kashaya, kaha. Então a gente já sabe quais são os 6 sabores e a gente sabe a ordem desses sabores. Aí você pode falar, pô, Mateus, você tá louco, como é que eu ia saber isso? Você tem que saber isso. Eu tô desde o capítulo 1 aqui dizendo para vocês, a ordem é importante, a ordem é importante, a ordem é importante. Se você não souber a ordem dos sabores, você vai ficar perdidaça lendo o Samhita, porque ele faz isso, entendeu? Ele de vez em quando simplesmente joga ali o número que ele quer que você saiba. Então, o que ele está dizendo aqui quando ele fala isso, né? Shite Varshasu Cha Adhyantrin. Ele está falando, você tem que pegar os 3 primeiros sabores. E o que você vai fazer com esses sabores? Você vai fazer bhajet com esses sabores. Nas estações frias e na estação chuvosa, você deveria consumir, você deveria bhajet, os sabores quais? Os 3 primeiros. Rasa Swadu Amla Lavana. Swadu, o doce, Amla, o ácido, né? E Lavana, o salgado. Esses 3 sabores são os sabores que devem ser consumidos nessas estaçõezinhas que ele mencionou aqui, no Shite e no Varshasu. Vasante Antian. Então, Vasante, na estação Vasanta, você tem que comer os 3 que são Antian, os 3 últimos. Então, usei os 3 últimos raças. Quais são eles? Rasa Swadwam Lalavana, Tikna Ushana Kashaya. Tikta, então o amargo, Ushana, o picante, Kashaya, o adstringente. São os 3 sabores que devem ser comidos, então, no Vasanta Rutu. Ele está agora dando um panorama geral de todas as estações. Percebe que até o último shloka, os shlokas que a gente viu na semana passada, os shlokas 53, 54, ele estava falando especificamente, ele começou lá atrás, né? Vamos ver qual shloka, em qual shloka que ele começou isso. Parará, lá no...
Sharadrutucharya, que começou lá no Shloka 41. Então ele está há vários shlokas falando do Sharadrutucharya, do Rutucharya, né, dos regimes sazonais, de Sharat, do outono. E aí aqui ele finalmente acabou, né, o Sharadrutucharya, e ele começou a entrar aqui nas recomendações gerais, né, nas recomendações gerais para todas as estações. Então, ele começou te dizendo, resumindo aqui, ele já falou um bocado sobre alimentos que você deveria evitar, alimentos que você deveria comer, desculpa, e aí agora ele está dando um resumão geral. Nas estações frias, Shishira e Remanta, e na estação chuvosa, você deveria comer os 3 primeiros sabores. Na estação do Vasanta, você deveria comer os últimos 3 sabores. Swadum, Nidaghe, Sharadi, Swadutikta Kashayakan. Swadum Nidaghe. Nidaghe significa o calor, aquele. Nidaghe é outra maneira de falar Grishma. Então você vai ver que ele vai usar aqui nesses shlokas vários nomes diferentes para as estações. Agora ele já começou falando Swadum Nidaghe. Então, durante a estação quente, Swadum, você deveria comer o doce, né? O sabor doce, que a gente chama de Swadu ou de Madhura, ele deve ser consumido então na estação Nidaghe, na estação quente. E Sharadi, a gente acabou de falar do Sharadrutucharya, e aí ele vem aqui dando um resumão. Sharadi, Swadu, Tikta, Kashayakan. Então, no Sharadi, a gente pode usar o Swadu, o doce, pode usar o Tikta, o Tikta, o amargo, e Kashayakan, pode usar o Kashaya, que é o adstringente. Esses 3 sabores podem ser usados no Sharad, nessa estação aí do outono, né? E aí ele continua, né? Tamo certo? Tamo. Sharad Vasanta Yo Ruksham. Então, Sharad e Vasanta, no Sharad e no Vasanta, no outono e na primavera, Ruksham, você deveria comer comidas mais secas, mais ruksha. Vocês já viram essas palavras todas, tá? A gente não tá falando nada novo aqui. Eu sei que, é sânscrito e tal, que complicado, Mateus, tô perdidaça aqui, mas ele tá resumindo o capítulo 3 inteiro, que você já acabou de ler inteiro. Então, na real, isso aqui nada deveria ser novidade para você. Tudo isso aqui é um resumo final. Ele está falando ele está fazendo o que o Charaka Samhita normalmente faz quando o Charaka anuncia o Bhavati Chatra, o final do parágrafo, o shloka final, para dar um resumão para você. Então, durante o Sharad e o Vasanta, você come Ruksham. Shitam, no frio. Gharma Ganantayoho. Então, Gharma é outro nome para a estação quente. Aquele usou Nidaghe e aquele usou Gharma. Gharma é a maneira como a gente fala em Gujarati também aqui, em Gujarat, ou em Hindi você também fala Gharma. Gharmi significa calor, tá quente, né? Então a estação quente. Ganantayoho, então nessas 2 estações, no Gharma, na quente, e no Ganantayoho, nessa última estação que a gente falou aí, o Sharad, nessas 2 você deveria comer Shitam. Então, nessas 2 estações, Ruksham. Nessas 2 estações, Shitam. Ruksham é o seco, Shitam é o frio. Annapanam. Anna é comida, panna é bebida. Samasena, então ele está dizendo, eu estou resumindo aqui, estou falando brevemente tudo isso aqui para vocês. Então estou dando um mini resuminho no final. Viparita, já vimos também essa palavra bastante. Viparita significa o contrário, o oposto. Viparitam, tá faltando esse erta. Viparitam, ataha, ataha, anyada. Viparitam, ataha, Anyada. Então, Anyada significa em outros momentos. Então, essa frase organizadinha seria Samasena. Então, eu vou resumir aqui brevemente para vocês. Annapanam, a qualidade das comidas que vocês deveriam comer, deveria ser Sharad Vasanta Yoho. Então, no Sharad e no Vasanta Yaha, você come Uruksham, você come comidas secas. No Gharma e no Sharad, você come Shitam, você come frio. E nas outras estações, Anyada, nas outras estações, Viparitam, você come o contrário
do que eu falei agora. Eu sei que isso pode parecer complexo às vezes para vocês, porque o sânscrito ele é escrito aqui no Ashtanga Hridayam em poesia e tem um monte de palavras, né, que você tem que saber. Se você não sabe quais são as 6 estações e você não sabe quais são os 6 sabores, você vai ficar perdido aqui. Então, se você chegou até aqui no final do capítulo 3, você ainda não está com clareza quais são os nomes das estações. Quando eu falo Sharad, você ainda fica meio perdida qual que é. Quando eu falo Hemanta, você ainda fica perdida qual que é. Você tem que voltar e revisar o capítulo 3. Não dá para chegar no final do capítulo 3 sem saber as estações, que a gente acabou de ficar um capítulo inteiro, 56 slokas até agora, falando sobre isso, entendeu? Tem alguns termos que vocês têm que saber para avançar no estudo de Ayurveda de acordo com os Samhitas. Do contrário, você sempre vai ficar perdido lendo o Samhita. E aí você fica dependendo da leitura de outra pessoa ou da tradução de outra pessoa. É muito importante aqui saber a ordem, né, dos sabores, e é muito importante você saber os nomes das estações, porque senão você vai ficar perdido. E aí quero mostrar para vocês como é uma maneira, por exemplo, como é que eu estudo isso, né? No nossa leitura passada eu mostrei para vocês esse livro aqui, que é a referência que eu uso, né? Então vamos lá no capítulo... Estamos aqui no capítulo 3. Então estamos no capítulo, deixa eu ver se eu estou direitinho. Estamos no capítulo 3, beleza. Ó, eu olhei aqui no topo da página, só para vocês saberem o que eu estou vendo, né? Aqui, ó, eu olhei... Eita, não adianta que é PDF. Eu olhei aqui para saber que eu estou no capítulo 3, Adhyayaha, o capítulo 3, do Sutrasthanam. Sutrasthanam, terceiro capítulo, e aí agora eu estou procurando, ó, 54, 55, 56. Então, aqui estão os slokas que a gente está lendo, né? Tá vendo? Sharad Vasanta Yoruksham, Shitam Gharma Gananta Yoho, é o que a gente acabou de ler. Annapanam Samasena, Viparitamatonyada. Então, esse é o sloka principal. E aí, vem os 2 comentários. Aqui o comentário, o primeiro comentarista e o segundo, a gente já falou deles, né, do Hemadri e do Arunadatta, então eles vêm comentando. O que é o comentário? O comentário vai simplesmente pegar o shloka e vai destrinchar ele para deixar claro, para você não sair daqui com nenhuma dúvida, né? Com nenhuma dúvida. Então ele vai... Shite, Hemanta Shishira Yo. Então, olha, quando eu falei Shite lá na frente, eu estava falando do Hemanta e do Shishira, das 2 estações que são frias. E quando eu leio para vocês, eu já traduzo ele levando em consideração o que eu né, já estudei esse troço. Então, mas se você está lendo isso sozinha, imagina que você aprendeu o sânscrito, você sabe sânscrito, mas você não sabe Ayurveda. Quando você lesse aqui o Shite, essa palavra Shite, você não ia entender que são 2 estações e que o nome delas é Hemanta e a outra é Shishira. Muitas vezes o meu professor de sânscrito, ele lê o texto, o Samhita, e ele não entende nada que o Samhita está querendo dizer. Quer dizer, ele entende o que o Samhita quer dizer, mas ele não consegue entender do ponto de vista ayurvédico. Só saber sânscrito e ler o Samhita não significa que você sabe Ayurveda, porque o Samhita ele é todo contextualizado para o estudante de medicina, entendeu? Talvez isso não fique claro para vocês, porque isso é a beleza do Samhita, é a beleza da complexidade da leitura do Samhita. Então, ele começa aqui, o primeiro comentarista, dizendo Shite, Hemanta Shishira Yoho. Então, quando eu falo Shite, eu estou querendo falar das 2 estações frias. Varshasu, Chadian Strin, Swadwamla, Lavana. Então, ele aqui está falando, ó, quando ele falou que no Varshasu a gente vai usar os 3 primeiros, ele estava dizendo especificamente de Swadu, Amla, Lavana, Kyan. Então, são esses 3 caras aqui que ele estava querendo dizer. Então, olha que bonitinho. O comentarista, ele facilita a sua vida. Se você, por acaso, não lembra do que eu estava falando com vocês, do primeiro capítulo, que você tem que ir lá no primeiro capítulo e saber os shloka de cor e tal, o comentarista, ele fala, ó, tudo bem, você esqueceu do primeiro capítulo, eu vou facilitar a sua vida. Swadwamla Lavana Kyan. Então, são esses 3 Rasan, Bhajet, esses 3 sabores que você deveria comer. Vasante, então no Vasanta Rutu, Cha Antyan
Trin. Então, o que ele não explicou aqui totalmente, porque ele falou Vasante Antian, ele está falando, são os 3 Antian, são os 3 últimos sabores. E ele aqui no shloka principal não explicou quais são os 3 últimos, mas no comentário ele explica. Espero que dê para vocês verem minha setinha, porque eu não consigo fazer a seta ficar iluminando e nada. Ele fala quais são os 3 últimos: Tikta, Katu, Kashayan, Budget. Você deveria comer o Tikta, o amargo, o Katu, o picante, e o Kashayan. A gente já eu já falei isso para vocês. Só estou mostrando para vocês como é que seria o seu estudo se você estivesse lendo aqui o Samhita de maneira totalmente tradicional, né? No futuro, eu gostaria de levar vocês para esse tipo de leitura mais raizona, né? No originalzão mesmo. Mas eu sei que a gente ainda está no capítulo 3, ainda tem muita água para passar embaixo dessa ponte, né? E aí ele continua. Swadu nidage grishme madura budget. Então tudo que a gente já falou, né? No Grishma, no calor, você deve comer, dá privilégio para o sabor madura, que é aquele que ele chamou de swadu, né? A palavra swadu literalmente significa prazeroso, né? Olha que bonitinho. Sharadi swadu tikta kashaya kan budget. Então já falamos sobre isso. No sharadruto você come o swadu, o doce, o tikta, o amargo, e o kashaya, o adstringente. Sharadvasantayo Ruksham Anapana Samasena Bhajet. Então, resumindo aqui para você, no Sharad e no Vasanta, você vai comer alimentos e tomar bebidas que sejam ruksha, que sejam secas. Ato Viparita Snigdham. Então, nas outras estações, sem ser o Sharad e sem ser o Vasanta, né, então, nas outras, Viparita, você vai comer Snigdham. Você não vai comer Ruksham, você não vai comer coisas secas, você vai comer coisas úmidas, coisas oleosas, né? Anyada, Hemanta, Shishira, Grishma, Varshasu. Então, Anyada, as outras estações, quais são as outras estações? Hemanta, a estação primeira fria. Shishira, a estação no frio mais extremo, da neve e tal. Grishma, a estação do verão. E Varshasu, a estação chuvosa. Shita, Shitam Anapana, então os alimentos frios, né, alimentos e bebidas frias. Garma Ganantayor Bhajet. Isso a gente já viu lá, né? Então, Ato Viparita. Então, nas outras, né, você tem que fazer o contrário. Ushnam Anapanam. Então, você vai comer comidas quentes. E aí, Anyada, quais são as outras estações, então, que você vai ter que comer comidas quentes? Hemanta, Shishira, Vasanta, Varsha, Kye, Kale, Bhajet. Então ele deixa muito claro, percebe? Eu espero que não tenha confundido mais ainda vocês, porque é muito sânscrito, né? E eu não sei se vocês conseguem ver. Talvez eu consiga... Não, eu não consigo. Eu consigo sim. Olha que maravilha. Eu consigo até deixar ele fazer um zoomzão. Desculpa, a gente podia ter feito isso antes, né? E teria facilitado a leitura de vocês. Mas enfim, ele vem aqui com o shloka principal, né? Então tem aqui o shloka principal, e logo em seguida vem um comentarista. Então eu li só um dos 2 comentários, nem vou ler os 2, porque a gente, né, não quero também usar o tempo de vocês com isso, mas o segundo comentarista faz comentários muito parecidos, né? Ele está só tentando explicar para você, como eu estou tentando explicar aqui para você, caso não tenha ficado claro o que o shloka principal quis dizer, ele está aqui tentando te dar isso mais mastigadinho, tá vendo? Então, essa é a beleza do Samhita. Esse é o shloka que eu queria ler com vocês hoje. Vamos para o nosso minutinho de sânscrito. Espero que tenha ficado claro, então. Ele deu o último resumão para você do que você deveria fazer em todas as estações em relação a alimentos e aos sabores dos alimentos. E no nosso minutinho de sânscrito de hoje, é isso aqui que a gente vai aprender, finalmente, né? Que irado, que bom. Então, Matheus, não estou entendendo nada, não entendi o que é isso que está na tela. O que está na tela são os Samkhya. Samkhya é uma palavra que significa contar. Eita ferro, não, como é? Deixa eu botar deixa eu mudar meu teclado pro contar. Ou os números. Olha aqui. Os números.
Olha que maravilha. Eu estou o tempo inteiro, né? Volta lá em cima. Eu estou o tempo inteiro mostrando para vocês, né, uns números em sânscrito. Vocês veem que depois dos shlokas, né, tem os números, né? Tem essa barrinha aqui, né? Essa barrinha é o ponto final, é o equivalente ao ponto final no sânscrito. Você vê que no sânscrito a gente não usa isso aqui. Isso aqui é uma modernização, tá? De essa coisa da abreviação com o ponto, isso é uma transformação moderna, não tinha ponto em sânscrito. O ponto final é essa barra no final aqui do shloka. Tem o shloka, aí tem a barra, e aí tem o final do shloka, tem duas barras e o número do shloka. Isso aqui é número, isso aqui é número, isso aqui é número, isso aqui é número, isso aqui é número. E hoje a gente vai aprender esses números. Finalmente, né? E os números, numerar, numeração, a gente chama isso de samkhya em sânscrito. Então, vamos lá. Quais são os números? O primeiro número é o ekam. Ekam. Então, para vocês poderem ler, é ekam, tá? Ekam é o número 1. Due. Due. Due é o número, vamos lá, 2. O número 3, que se escreve dessa maneira aqui, é o trini. Deixa eu ver se eu vou... Não, tem que mudar o teclado de novo. Trini. O trini é o número 3. O número 4 é o chatwari. Chatwari. Chatwari é o número 4. O número 5 é o punch. Eita, será que ele vai conseguir escrever? Punch. Vai. É o punch. O número 6 é o shut. Shut. É o shut. O número 7 é o sapta. O número 8 é o ashta. O número 9 é o nava. E o número 10, para terminar, é o dasha. Dasha. Ekam due trini chatwari pancha shat sapta ashta nava dash. Então o mais importante é vocês perceberem como é que você... Como eles se escrevem, para você poder identificá-los e começar a brincar com esses números nos respectivos shlokas, né? Vocês vão ver esses números o tempo inteiro e é muito interessante, eu acho que a partir de agora, que vocês prestem atenção, né? Se vocês conseguem entender como é que são esses números. Vamos pegar aqui o meu quadro branco para eu ver se eu consigo desenhar esses números para vocês. Talvez isso seja um desafio, hein? Mas vamos lá. Será que eu consigo mostrar as duas coisas para vocês? Aqui e... Não. Deixa eu ver se eu consigo botar eles paralelos. Se eu fechar esse negócio, ele some com o outro. É uma pena. Eu achei que eu ia conseguir fazer uma brincadeira aqui com vocês, mas eu acho que eu não vou conseguir. Bom, então tá. Vamos lá. Então, como é que a gente escreve o número 1? Vamos ver, tá, gente? Eu tô aqui no trackpad, tá? Mas o número 1... Cadê minha caneta? Ele é ur e pá. Esse é o número 1. Ekam. Então vamos de novo. Ele dá uma bolinha em cima, desce e ele dá só um tequinho pro lado. Eita ferro, ele viajou aqui, né, no meu número 1. Então uma bolinha, reto e um tequinho para baixo. Tá? Acho que ficou claro, né? Esse é o ekam. O número 2, ele é feito muito parecido com o nosso número 2. Só que ele não ele vai dar uma quedinha mais para baixo. Ficou claro? Número 2, pou. Olha, ele está interpretando meus números aqui livremente. O número 3 é muito parecido com o nosso número 3, só que no final ele tem uma bolotinha, uma voltinha. Então, número 3, e no final ele tem uma voltinha, tá? Número 4, gente, não sei se vou ter coordenação para isso não. Eita, beleza. Ele é quase um infinito, tá vendo?
É como se você fosse desenhar um infinito, só que você deixa a tacinha de cima, a boquinha dele aberta. Esse é o número 4. O número 5 é como se fosse um número 6, na verdade. Ficou claro? De repente, no nosso alfabeto, isso pareceria mais um 6, né? Mas é um 5. O número, então, 6 é como se fosse um 3 ao contrário. Lembra do número 3? O número 3 ele é assim. E o número 6 é a rebatida dele. É como se fosse uma letra E, né? Um E maiúsculo, tá? O número 7 ele faz tipo uma espiral. Então vamos lá, uma espiralzinha. Esse é o número 7. O número 8 é como se você fosse fazer um número 8 mesmo. Só que aí você para ele. Ele não vai me deixar fazer. Ele vai presumir que eu estou errando uma forma geométrica. Então imagina que se fosse fazer o 8, em vez, né, no português, você ia fazer um 8 assim, né? Imagina. Desculpa, gente, eu estou no trackpad, tá? E não dá. Então imagina que você ia fazer um 8, né? Você só vai pegar essa parte aqui do 8. Imagina que quase uma metade de um 8. É isso aqui e para aqui. Não vou soltar o mouse, porque senão ele vai formar uma forma geométrica muito Loki, que não é isso, tá? O número 9 é simplesmente quase o contrário do número 1. Então vamos de novo. Número 9 não é tão diferente do nosso, né? O nosso seria uma coisa meio assim, né? Eita. Não, o nosso seria uma coisa meio assim, né? E aí em sânscrito ele é meio parecidinho, tá? E o número 10 é só você pegar o número 1 e você... Ele não está deixando. Ele não quer que eu faça números em sânscrito para vocês. E aí depois você bota um 0 do lado. Então essa foi minha tentativa muito capenga de mostrar para vocês aqui como é que escreve os números. Eu tô com um trackpad, então tem que desenhar com o dedo, fica uma tragédia, né? Mas tira um print da tela aqui e vai aprendendo aos pouquinhos primeiro, você não precisa contar de 1 a 10, você nunca vai usar isso, tá, gente? Você nunca vai contar esses números tipo trinim, a gente nunca vai usar o trinim, né? Mas é bom vocês aprenderem a começar a reconhecer o 1, o 2, né? Esse aqui é o 5, esse aqui é o 8. Porque lá em cima, lembra? A gente está vendo aqui o número dos shlokas, você sabe, esse aqui é o 5, 5, 55. Esse aqui é o 5, 6, 56. Olha que maravilha. Capítulo 3, shlokas 55, 56. Entendeu? Espero que tenha ficado claro isso aí para vocês. Esses foram os shlokas que eu queria ler com vocês hoje. E esse foi o nosso minutinho de sânscrito. Vocês agora sabem contar até 10 em sânscrito. Olha que maravilha. Muito obrigado, então, pela presença de todas vocês. Salta aí o... então beleza. Cadê minha câmera? Não, gente, não era nada disso. Vamos lá, de novo, hein? Muito obrigado, então, aí pela presença de todas vocês. E a gente se vê, então, na semana que vem, quarta-feira, para mais um vídeo, o último shloka do capítulo 3.